Olá, turma do sexto ano. Como é do conhecimento de vocês, a partir de hoje nós vamos estar enviando para vocês videoaulas e orientações didáticas para que vocês possam ir em casa realizando as atividades escolares de vocês. Lembrem que na nossa última aula nós concluímos a unidade 1, respondemos algumas questões em sala e a partir de hoje nós vamos dar início à unidade 2, que traz como temática paisagem natural e paisagem humanizada. Essa unidade ela começa na página 195 e ela se estende até a página 197. Vamos começar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre aqueles conceitos fundamentais da ciência geográfica. Ou seja, para a geografia, ela estuda importantes conceitos, entre eles o conceito de lugar, o conceito de paisagem, o conceito de espaço geográfico, de território e de região. Porém, nesse nosso primeiro momento, nós vamos enfatizar dois conceitos em especial: o conceito de lugar e o conceito de paisagem. Lugar, geralmente, é aquele espaço do cotidiano, ou seja, aquele lugar onde a gente vive, onde a gente estuda, onde a gente trabalha. E a paisagem é aquela porção do espaço geográfico do qual eu vejo e sinto, ou seja, eu consigo interagir dentro desse espaço. Então a paisagem ela pode ser classificada de uma forma bem simples, como sendo tudo aquilo que a gente consegue enxergar, seja composta por elementos da natureza ou composta por elementos que foram construídos pelo homem ao longo do tempo. Então vocês devem lembrar como era a Praça da Juventude antigamente. Lembram que naquele espaço existia uma construção antiga do que seria um possível ginásio. Hoje, esse lugar ele deu espaço a um ambiente que ele é destinado às práticas de lazer. Devem lembrar também o que era que tínhamos naquele espaço onde hoje está construído o conjunto das casas populares. Vocês devem lembrar que ali, naquele espaço, existia a vegetação da caatinga, que foi retirada para dar lugar à construção de casas. Então, é o espaço geográfico ele sendo modificado a partir da interação humana. Ou seja, as paisagens elas mudam de acordo com o interesse do homem. E esse interesse ele vai se intensificando a partir do momento em que a sociedade ela se transforma, ela vai se modernizando. Outro fato que merece chamar a atenção na nossa paisagem, vocês devem lembrar como era a igreja de São Sebastião há uns 5 anos. Como é que ela está hoje? Percebam que aquele monumento ele foi transformado em um outro tipo de paisagem. Aquela igreja que ocupava aquele lugar ela não existe mais naquelas mesmas características que existiam há 5 ou há 10 anos. Hoje é um prédio moderno, novo, com uma nova roupagem que os moradores dessa localidade elas produziram a partir de uma necessidade que era de aumentar o seu espaço de culto para o padroeiro local. Pois bem, quando se falamos de paisagem, a gente precisa primeiro entender esse conceito do que seria. Então a paisagem ela quer dizer que é tudo aquilo que está inserido no lugar onde eu vivo. Essa paisagem ela pode ser composta por vários elementos, que podem ser os elementos da natureza, como por exemplo, a vegetação da caatinga, uma duna, um rio, uma floresta, o mangue, a praia. São exemplos de paisagens naturais que, ao longo do tempo, vai sendo utilizadas pelo homem. Ou seja, com o passar do tempo, essas paisagens podem ser transformadas pelo homem, dando lugar a outros modelos de paisagem. Ao longo do tempo, essas paisagens elas se modificam, não somente a paisagem natural, como também a paisagem construída. Voltamos ao exemplo
de como era antes o local onde hoje está a Praça da Juventude. Como era a Igreja de São Sebastião há 5 anos ou há 10 anos passados. Esses fenômenos ou esses acontecimentos, eles modificaram drasticamente a paisagem desses lugares. Poucas pessoas se lembram ou reconhecem aqueles lugares que foram transformados hoje em dia. A mesma coisa acontece com as nossas ruas. Como eram as ruas de Baixa do Meio, se a gente conversar com uma pessoa que mora aqui há mais tempo? Ela vai dizer que as ruas eram de barro, não tinha calçamento, não tinha asfalto. E com o passar do tempo, esses elementos foram sendo incorporados ao nosso cotidiano, da nossa cidade ou do nosso local de vivência. Então, é preciso que a gente entenda que a paisagem, ela muda no tempo, ou seja, a nossa necessidade transforma essa paisagem para que a gente consiga melhor aproveitar esses espaços. Para Milton Santos, que é um dos teóricos da geografia, ele diz que paisagem é tudo aquilo que nós vemos, que nossa visão alcança, é paisagem, e não apenas formadas de volume, mas também de cores, de odores, de movimentos e de sons. Ou seja, infelizmente o lixão é uma paisagem, não é uma paisagem agradável de se ver, mas é um exemplo de como a paisagem ela está presente no nosso cotidiano. É paisagem também as festas que se realizam dentro da nossa localidade, que são realizadas em espaços específicos. Vejam o Terreiro da Vila, vejam o Parque de Vaquejada, são exemplos de paisagens que são destinadas a produzir festas dentro de uma localidade. As paisagens, elas podem ser naturais, aquelas que são formadas apenas por elementos da natureza, e aquelas paisagens que foram construídas ao longo do tempo pelo homem, ela é chamada de paisagem humanizada. Então, nessas paisagens humanizadas, nós iremos encontrar, por exemplo, a construção da pracinha, a reforma da igreja, a construção do conjunto habitacional. E temos também a paisagem mista, aquela que ela vai misturar ou fazer a junção dos dois tipos de paisagem. Um assentamento, por exemplo, nós vamos encontrar as casas dos moradores, porém também encontramos as áreas de plantio, encontramos também a área de criação de animais, encontramos também uma predominância de áreas verdes. Então, a gente conceitua esse modelo de paisagem como sendo a paisagem mista ou misturada. Outra característica importante que a gente tem dentro desse conceito de paisagem é que a gente entende que essa paisagem ela sempre será modificada ao longo do tempo. Nunca uma paisagem ela se manterá intacta por muito tempo, ou ela apenas se manterá intacta até que o desenvolvimento econômico e a presença humana não chegue a determinada área. Uma área de mangue, por exemplo, ela pode ser preservada, mas de uma hora para outra esse mangue pode dar lugar a fazendas de camarão, que irá transformar essa paisagem. Então deixaria de ser uma paisagem natural para ser uma paisagem transformada pelo homem, que seria a construção de viveiros de camarão.